E aí, pessoal? Ó, realmente a liberdade de expressão não está em alta no Brasil, né? O último vídeo foi sobre a coisa do Gentili e agora evento lamentável do STF, Supremo Tribunal Federal, usando da censura mesmo aí contra a revista Cruzoé e o site antagonista, que divulgaram o conteúdo de um depoimento do Marcelo Odebrecht para a Lava Jato, no qual ele identifica como tinha um apelido, uma expressão, né, lá, o amigo do meu pai, e ele identifica a pessoa a quem isso referia como o ministro do Supremo e presidente do Supremo, Dias Toffoli. Né? E qual foi a reação do Supremo? Alexandre de Moraes foi lá, proibiu, com base num inquérito aí que o Supremo abriu para evitar e para investigar ataques que estaria sofrendo, o Alexandre de Moraes foi lá e proibiu o antagonista e a Cruzoé de veicular esse conteúdo, inclusive multando eles. Parece que a primeira multa já foi aplicada e é R$100 mil por dia em que violarem lá os tais termos ali de não mencionar isso. Uma história inteira sem cabimento, um fato lamentável para a nossa república aqui, e uma amostra de como o STF concentra e vem concentrando poder, o judiciário de maneira geral, mas o STF em particular, concentrando poderes que o tornam muitas vezes aí o grande decisor, o grande fiel da nossa república, que decide sobre tudo muitas vezes, e agora está aí acumulando uma série de prerrogativas, na minha opinião, perigosas. Né? Há um certo detalhe meio estranho nessa história que esse depoimento do Marcelo Odebrecht contava dos autos da Lava Jato, aparentemente não estava incluído no que foi mandado para a Procuradoria-Geral da República, depois não constava mais, enfim. Tem alguma coisa meio estranha aí com esse papel no qual constava esse depoimento do Marcelo Odebrecht. Mas o fato é que a revista Cruzoé reproduziu fielmente o conteúdo que constava nesse auto. Inclusive a Globo também comprovou lá uns dias atrás que esse conteúdo de fato estava entre os depoimentos aí do Odebrecht. Então, o Dias Toffoli, inclusive, justificou dizendo que tinham feito fake news. Não tinha fake news nenhuma ali. Eles não inventam. Ninguém está seriamente acreditando que os jornalistas da Cruzoé iam inventar do nada um negócio que não está ali, né? Uma coisa que queima a reputação de uma maneira muito séria. Isso é improvável, até do ponto de vista egoísta, estratégico, para um jornal, para uma revista, inventar desse jeito declarações que nunca foram dadas. Isso aí é coisa séria. Isso aí acho que ninguém realmente acredita que a publicação teria feito isso, né? Que há alguma tecnicalidade aí de se foi ou não para a Procuradoria. E o ponto é que ao fazer isso, o STF está, em primeiro lugar, agindo de uma maneira extremamente burra. Né? Extremamente burra porque, primeiro, nada dali, mesmo o conteúdo desse depoimento, nada dali incrimina o Toffoli em crime nenhum. Tá? Segundo, é perfeitamente possível que o Marcelo Odebrecht estivesse mentindo, que aquela pessoa referida ali não fosse o Toffoli. A Cruzoé não tem nada a ver com isso, ela está reportando aquilo que foi dito, ela está reportando o depoimento ali do Odebrecht, não está dizendo se aquele depoimento é verdadeiro ou falso, está só reportando algo. A mídia serve inclusive para isso, para a gente saber o que foi dito numa delação, num depoimento importante aí da Lava Jato. Tá? Agora, além disso, o STF agir dessa maneira é burro, porque cria na população a ideia de que, olha, embora se você for ler o texto não tinha nada concreto contra o Toffoli ali, o fato deles tentarem censurar esse conteúdo aí sim cria na população a ideia de que, bom, se está tentando esconder dessa maneira, se está tentando vedar o acesso a essa informação dessa maneira, alguma coisa deve ter, né? Alguma culpa no cartório parece que tem. Eu não estou dizendo que ele tem, estou dizendo que isso naturalmente é o pensamento que ocorre a muitas pessoas, naturalmente a muitas pessoas, ao ver que tem alguém tentando esconder uma informação dessa maneira. E por fim, é ineficaz, inclusive do ponto de vista da difusão da informação. Hoje em dia, você forçar um site a tirar uma matéria não muda nada, a matéria já está circulando nas redes. Já está circulando nas redes sociais, no WhatsApp, por exemplo. E agora circula muito mais, porque o interesse sobre ela cresce. Então um monte de gente, eu inclusive, tinha visto isso aí por cima, mas passou meio batido, agora me interessei e fui atrás. Milhões de pessoas, tenho certeza que também, com essa história da censura, se interessaram e foram atrás. E, dado que caiu uma vez na internet, está sempre por ali, se você vai atrás, você encontra com muita facilidade. Qualquer um aí num grupo de WhatsApp deve ter visto a matéria depois de censurada, mesmo assim circulando ali. Ou seja, mesmo do ponto de vista mesmo que a gente aceitasse, tá, o objetivo deles é a censura. Aceitando isso, mesmo assim é uma ação totalmente irracional, porque não restringiu o acesso desse conteúdo, amplificou o acesso dele, amplificou o interesse e o acesso dele. Então, do ponto de vista estratégico aí do STF, não sei o que tinha na cabeça, estão meio descolados das realidades
do tempo atual. Mas mais sério do que isso, e volto naquele ponto, são os poderes extremos que o STF está concentrando em si, né? No caso, abriu um inquérito genérico, não era contra ninguém, não era sobre fato nenhum, é porque estão acontecendo ataques, portanto ele tem o poder total de investigar quem ele quiser, ele investiga, ele julga, ele executa, e se a pessoa que está sendo investigada ou a publicação se sentir lesada é o próprio STF que vai considerar aí, reconsiderar ou não, ou seja, eles estão com tudo na mão. Estão concentrando um poder de uma forma perigosa para uma república. Um país, uma sociedade que valoriza a liberdade dos indivíduos, para que a liberdade possa existir, é preciso que haja algum equilíbrio de poderes. Em geral, é um equilíbrio sempre precário, porque cada lado está puxando um pouco o seu. Tá? Numa realidade polarizada como a nossa, isso se torna ainda mais precário, ainda mais tênue, porque cada lado passa a puxar com mais força numa briga entre as partes, na qual qualquer ideia de civilidade ou de respeito às instituições ou às regras ou a boa-fé da outra parte estão sendo eliminados. Né? Então estão cada um puxando com mais voracidade para si. Né? E ao fazer isso, o STF confirma as piores acusações, eu não diria que confirma, mas ilustra ou serve para confirmar na cabeça de muita gente as piores acusações que são feitas contra ele. E não se enganem, há hoje em dia uma campanha política da extrema-direita contra o STF, baseada naquela ideia do Eduardo Bolsonaro lá fechar o STF com um cabo e um soldado se ele fosse contra o presidente Bolsonaro. O executivo está querendo concentrar mais poderes, sim. O STF é visto como um entrave a isso, e é um entrave necessário. O STF tem um papel fundamental na nossa república. Mas ao fazer isso, ele alimenta um pouco essa campanha contrária a ele. É curioso, né? É quase unânime. É raro no Brasil ter alguma coisa unânime. Eu não vi uma pessoa de direita ou de esquerda defendendo a tal da censura que o STF fez aí sobre a Cruzoé e o antagonista. Está todo mundo junto vendo o absurdo que é isso, condenando isso. Advogados, promotores, eu não vi uma pessoa, deve existir, mas eu não vi nenhuma pessoa até agora realmente defendendo, minimamente relevante, nem irrelevante, não vi ninguém defendendo isso que aconteceu e serve para alimentar uma campanha perigosa de uma militância agressiva contra o STF. Porque as instituições democráticas, e o STF é uma delas, as instituições importantes para a manutenção da nossa democracia, eles estão sob ataque de pessoas que não gostam da democracia, pessoas que querem um poder autocrático. E o STF vestiu a sua carapuça, encarnando esse medo da ditadura do judiciário, da ditadura do STF. Não vivemos uma ditadura do STF, mas ao fazer isso, infelizmente, foi além do que deveria ser o poder dele, está se arrogando aí poderes de investigar qualquer um por qualquer motivo, e ainda julgar e ainda executar. Então, quer dizer, foi uma decisão muito complicada, uma decisão muito ruim do ponto de vista social, político. Tenho certeza que do ponto de vista jurídico também muita gente encontrou problemas aí. E infelizmente, num momento delicado da nossa democracia, no momento em que vozes muito agressivas se levantam contra a própria ideia de democracia, ideia de instituições independentes, neste momento vem alimentar esse ânimo, esse sentimento contra. Porque essas instituições estão se comportando dessa forma, então na cabeça de muita gente vem o diabinho ali, né? Então talvez esteja na hora de derrubá-las. E o STF brincando com esse fogo de uma maneira, de novo, desnecessária, gratuita. Porque mesmo para o objetivo de curto prazo dele, foi totalmente contraproducente. Por acaso o Dias Toffoli queria que mais gente lesse essa matéria aí, ou que isso se espalhasse mais, ou que a ideia de que ele é corrupto, eu não penso de forma alguma que seja, e nem há conteúdo para dizer que seja, mas que essa ideia se alastre mais na cabeça das pessoas? É isso que aconteceu. Então, espero que a lição que se tire aí é que, primeiro, a censura hoje em dia é cada vez mais ineficaz, cada vez mais burra, cada vez mais contraproducente, porque as redes estão além disso. A não ser que o Estado vá ter um poder ditatorial, mas não é o caso hoje em dia. E, segundo lugar, no momento de democracia, eu não diria em risco ainda, mas no momento que a democracia passa por uma situação delicada, em que a população está muito exaltada, isso vem para jogar ainda mais lenha nessa perigosa fogueira. É isso aí. Continuem aí acompanhando as discussões aqui no canal. Não se esqueçam de curtir este vídeo e de se inscrever. Até mais.